Olá, amigos do vinho! Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que gera muitas dúvidas para os apreciadores do vinho. O que é decantação e aireação de um vinho? A diferença entre decantar e airar um vinho. Primeiramente, nós vamos dar o conceito do que é decantação. Decantação é um processo que serve para separar as impurezas contidas em um determinado líquido, no caso específico, o vinho. Por que se decanta um vinho? Para eliminar as impurezas que se formam na garrafa do vinho. Essas impurezas se chamam de borra e que está contida no fundo da garrafa, em geral nos vinhos mais velhos, nos vinhos de guarda. E o que é a aeração? É o processo de oxigenação do vinho, o processo de respiração do vinho. E por que airar o vinho? Primeiramente, para suavizar os taninos, torná-lo menos adstringente. O que é tornar suave os taninos? Taninos, primeiramente, é aquele gosto que se tem quando se prova um vinho de banana verde, aquele gosto travoso que o vinho traz. Depois, serve também para quebrar a acidez do vinho. Vinhos que têm um teor alcoólico acima de 13% são vinhos muito fortes, muito ácidos e precisa evaporar este álcool para tornar um vinho mais equilibrado. Serve também para intensificar os aromas do vinho, expressar a personalidade do vinho, o seu DNA. Quanto tempo se deve airar o vinho? Não existe uma regra absoluta para o assunto. É um critério pessoal, individual, subjetivo. É uma questão de gosto. O ideal é quanto mais tânico, ou seja, quanto mais taninos esse vinho tiver, e quanto mais alcoólico ele for, maior tempo de aeração. Se eu estiver tomando esse vinho pela primeira vez e não sei se ele é tânico, como é que eu devo proceder? Primeiramente, eu devo abrir a garrafa do vinho, fazer a prova na taça e tomá-lo, degustá-lo. Se eu sentir aquele gosto adstringente, tânico, ou seja, de banana verde, necessário se faz um processo de aeração do vinho. Os vinhos de safra mais velhos necessitam muitas vezes de uma primeira decantação. São vinhos que têm resíduos, depósitos de borra na garrafa e se faz necessário, primeiramente, o processo de decantação. Por exemplo, nós temos um exemplar de um vinho que se enquadra nessas características. É um vinho que 2005, a safra 2005, tem 11 anos de guarda na garrafa. Eu já tive a oportunidade de degustar esse vinho e ele possui uma borra no fundo da garrafa. Então, necessário se faz o processo, primeiramente, da decantação. Então, nós temos aqui alguns exemplares de decanter. Né? Esse primeiro decanter, ele já tem um filtro em que os resíduos, a borra, fica contida nesse filtro e passa apenas um litro que vai ter um contato com o decanter para depois sofrer o processo da aeração. Quem não tem esse decanter pode se utilizar de um instrumento muito simples que é a peneira. Um acessório que nós encontramos nas lojas especializadas em vinho, que você pode decantar esse vinho utilizando a peneira, os resíduos ficarão depositados na peneira e o líquido passará para o decanter. Temos também um outro exemplar de decanter, um pouco mais sofisticado, estilizado. Esse decanter ele é colocado diretamente na própria garrafa, né? E você serve na taça, em que os resíduos ficam depositados no recipiente e não há o contato do resíduo com a taça do vinho. Os vinhos mais jovens, em regra, eles são airados por um tempo que varia entre 15 e 30 minutos. É um tempo médio para um vinho de uma safra jovem. O que é um vinho de uma safra jovem? É um vinho que tem uma colheita de uma safra nós estamos em 2016, um vinho de 2014, 2015, considerado um vinho jovem, em
e que para a sua aeração o tempo estimado, em regra, é de 15 a 30 minutos. Para que o vinho ele não perca a sua temperatura no momento tanto da decantação como da aeração, nós recomendamos levar o decanter para um recipiente com gelo. Ou seja, você pode utilizar o decanter com o vinho já decantado e airando, coloca em um depósito com gelo e ele fica lá mantendo a sua temperatura ideal para a sua degustação. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tentou expressar, abordar de uma forma simples, de uma forma objetiva, a diferença entre decantação e aeração de vinho. Até uma próxima oportunidade.